Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e eu quero acolher você justamente para nessa nossa reflexão sobre a Palavra de Deus. Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no meu canal, Marcos Maria, e também você clicar aí dando seu like se você de fato gostou. Então, a igreja nesse mês de setembro, ela põe diante de nós o mês de setembro como o mês da Bíblia, propriamente dizendo, o mês das Sagradas Escrituras, e a igreja faz essa referência justamente por causa da festa da memória de São Jerônimo, que foi um padre oriundo da Dalmácia, da região da Hungria, e que no século IV, por ordem de São Damaso, que foi um papa espanhol, ele teve a missão de fazer a tradução da Bíblia. Então ele teve que pegar a Bíblia, que originariamente foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento em grego, e na região da Judéia ele fez então essa tradução que demorou muitos e muitos anos. Demorou, na verdade, décadas. E nos diz a tradição que São Jerônimo, ele pegava os rolos, porque a Bíblia ela não era em códice, ela não era em formato de livro, como nós temos hoje, mas em rolos, na sinagoga com os judeus, isso à noite, e passava a madrugada traduzindo à luz de vela os livros sagrados para o latim. Isso demorou mais de 20 anos, essa tradução. Diz a tradição que ele gastou a vista dele, né, justamente dias e dias, anos a fio fazendo essa tradução, porque de manhã ele devolvia para os rabinos os livros sagrados. Então ele traduziu do grego e do hebraico para o latim, formando o que nós chamamos de tradução Vulgata. Vulgare, em latim, significa popular, que foi a tradução e a tradução oficial da igreja. Isso aqui estou falando do século IV, no ano 300 e pouco depois de Cristo, que foi depois o texto base para a igreja depois traduzir e permitir as traduções para as línguas vulgares, ou seja, a língua usada pelo povo, como nós temos a tradução do James King, que se usa o pessoal de língua inglesa, como também nós temos a nossa tradução, nós que somos falantes da língua portuguesa. Então, eu me propus, nesses poucos minutos, é um grande desafio, falar em poucos minutos sobre a história da formação da Bíblia e algumas indicações para que nós possamos ter contato com a palavra de Deus, né? Essa palavra pronunciada de Deus, porém que foi transcrita com palavras humanas. É interessante que o judeu ele faz essa distinção do hebraico, né, o dabar, ou seja, a palavra que Deus dita, mas essa palavra quando eu leio e quando eu consigo entender e Deus ilumina a minha inteligência e eu trago para a minha vida, ela se torna remá. Essa palavra ela vem constituir então a minha existência. Tem um livro muito interessante, recomendo para quem gosta de estudar, de uma historiadora americana de teologia, da história das religiões comparadas. Ela escreveu um livro chamado The Battle of the God. Ela publicou no ano 2000, a chamada Karen Armstrong. Essa americana, ela fez uma história sobre as religiões, principalmente das religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e propriamente também o islamismo. E essa tradução temos em português, The Battle of the God, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria a Batalha de Deus, a Batalha para Deus, for God, e foi traduzido no Brasil como, publicado no ano 2000, né, parênteses, foi traduzido como uma história de Deus. E tem essa mulher, essa historiadora, ela faz um adendo que eu acho muito pertinente. Ela fala o seguinte, falando sobre os cristãos, que a Igreja Ortodoxa, no Brasil nós não temos tanto contato com os ortodoxos, creio que mais no sul do Brasil, é a Igreja da Liturgia, a Sagrada Liturgia. A Igreja Ortodoxa é muito forte no leste da Europa e no Oriente Médio. Ela fala que a Igreja Protestante é a Igreja da Palavra. Os protestantes, os evangélicos, não tem uma liturgia elaborada como os ortodoxos e também não tem o conceito de sacramentos que nós católicos romanos temos. E ela diz que a Igreja Católica Romana é a Igreja dos Sacramentos. Então, os protestantes, a Igreja da Palavra, os ortodoxos, a Igreja da Liturgia e, por fim, nós católicos romanos, a Igreja dos Sacramentos. Então, eu creio, a partir dessa crítica de Karen Armstrong, que nós devemos voltar, nós, Igreja Católica, sermos também a Igreja da Palavra.
de escutarmos a palavra. Claro, queridos irmãos e irmãs, que, vejam bem, a presença de Jesus na Eucaristia é de uma forma distinta. Por quê? Porque Jesus está substancialmente na Eucaristia. Jesus está de uma forma adorável, real, palpável, como diz a igreja, sacramental. Já a presença de Deus na sua palavra, na Sagrada Escritura, não é substancial, mas aqui na sua palavra está o pensamento de Deus. São Jerônimo dizia o seguinte: quem desconhece a Escritura desconhece o próprio Jesus Cristo. E se nós não conhecemos, evidentemente também nós não amaremos. E aqui eu lembro de uma parêntese de uma exortação pós-sinodal chamada Verbum Domini, do latim Palavra do Senhor, que foi publicada no ano 2000 pelo Papa Bento XVI, que ele fala que, assim como nós, católicos, temos todo o amor e carinho pelas espécies eucarísticas, de forma a não perder nada da partícula sagrada, que nós devemos também ter este amor e carinho com a escuta da Palavra do Senhor. Pois bem, a partir disso daí, eu quero poder desenrolar a formação das Sagradas Escrituras, que é dividido basicamente entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que vem ser justamente a parte da história de Israel, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, que vem ser a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que muitas pessoas leem a Bíblia e não compreendem porcaria nenhuma por duas questões. Primeiro, por uma certa falta de cultura. Por quê? Para nós entendermos a palavra de Deus, é necessário termos um pouco de cultura, pelo menos um senso geopolítico e um senso de história. Então, por exemplo, se eu falo Israel e você não tem o mínimo conceito de quem é o povo de Israel, se eu falo de Egito, você não tem o mínimo conceito de que é onde está o Egito, fica muito difícil você poder compreender, de fato, a palavra de Deus. Você pode acreditar, mas mergulhar e esmiuçar o que está por detrás das Escrituras Sagradas fica muito difícil. Daí que é muito importante você ter uma boa tradução. Eu estou aqui com a Bíblia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma outra tradução muito boa de estudos é a Bíblia de Jerusalém e também a Bíblia do Peregrino. É bom vocês sempre lerem nas Bíblias católicas as notas de rodapé e introduções aos livros, para poder te localizar. O que ajuda muito as pessoas que estão me lendo, eu convido a ler o Novo Testamento a partir dos Evangelhos e depois você ir para o Antigo Testamento, para você não se perder na leitura. E, acima de tudo, você fazer uma leitura corrida. Então, para dar um exemplo, né? Você vai pegar o Evangelho de Marcos, dos 4, Marcos, Lucas, João e Mateus. Marcos é o Evangelho mais curto, 16 capítulos. Então, você faz uma leitura corrida, né? Você não ficar pincelando o que você está lendo, porque você justamente não se perca. Bom, o Antigo Testamento, ou melhor, a Bíblia, Biblios em grego, significa biblioteca, é um conjunto de livros. Aqui a Bíblia não é um único livro. E para nós católicos, aqui a divisão católica, né, a Bíblia é composta para nós justamente de 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Na versão protestante, os protestantes, os evangélicos, têm uma Bíblia diferente da nossa, eu digo aqui na parte do Antigo Testamento, em que nós temos 39 livros, eles não têm os 7 livros que são chamados deuterocanônicos, depois eu explico por que eles não têm, porém comunga dos 27 livros que são comuns no Novo Testamento, que são os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, depois as cartas católicas, que nós temos de Pedro, Tiago, de Judas, e a carta aos Hebreus, né, que nós não sabemos de quem é o autor, e por fim, o livro do Apocalipse. Os livros que evidentemente os protestantes não irão ter, não está na Bíblia protestante, então é importante você católico ter a Bíblia católica, não ter aquela Bíblia de outra tradução da Bíblia evangélica, que é a João Ferreira de Almeida, que vai faltar justamente a livro de sabedoria, Eclesiástico, ou Siracida, primeiro e segundo Macabeus, livros que a igreja ela tem como base para poder elaborar a doutrina do purgatório, o livro de Baruque, Tobias, Judite, e enxertos, ou seja, trechos que nós temos em Daniel, Esther e também no livro de Lamentações. Basicamente, a Bíblia ela é dividida no Antigo Testamento, segundo o estudo católico, em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamada Lei de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Então, Gênesis, que conta a origem do mundo e a história dos patriarcas de Israel, Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito, Levítico, que vem dizer as leis de Israel, as leis principalmente cultuais e litúrgicas, Números, que é quando eles estão justamente no período de 40 anos do deserto, e o Deuteronômio, que vem ser também uma reredação justamente também desse período que os judeus e os hebreus tinham sido libertados de Israel e estavam perambulando pelo deserto até chegar à boca da terra prometida. Esse Pentateuco, penta em grego significa 5. A versão do hebraico é outra. Os judeus chamam de Torá, a lei, que é Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bemidol e Deuteronômio, que é chamado de Devarim. Depois nós vamos ter os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth e assim vai indo, né, na Bíblia Católica. Os livros sapienciais, né, então os livros históricos vão contar a história do povo de Israel, principalmente no período em que os judeus se estabelecem na Palestina e que formam a sua monarquia, conquistam o território da Palestina. Isso a gente vai ver no livro de Josué. Depois que eles vão vamos ter os juízes, depois a monarquia com os 3 primeiros reis, Saul, Davi e o grande Salomão. Depois vamos contemplar lá pelo século VIII a divisão, né, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, justamente com Roboão, que era filho de Salomão, compondo o Reino do Norte, e Jeroboão compondo o Reino do Sul, que vamos contemplar Judá e Benjamim, e o restante das outras 9 tribos, porque a tribo de Levi não tinha território, que ficaria na mão de Jeroboão. Esses livros históricos vão contar então a história, a formação histórica justamente desse período dos hebreus. Depois vamos ter os livros sapienciais, que vão contar, para dar para nós a sabedoria de Israel, como o livro de sabedoria, Eclesiastes, como o Cântico dos Cânticos, propriamente os Terrelins, que são os salmos. Então são canções, inicialmente poemas, que Deus inspirou para que Israel pudesse cantar a Deus, e a igreja também herdou justamente essa perspectiva. E depois os profetas maiores, que é Jeremias, Isaías, Daniel e Ezequiel, digo maiores por extensão de escritos, e o docoprofetão, ou seja, os 12 profetas menores, como Joel, Zacarias, Malaquias e assim por diante. Então, essa aqui é a formação do Antigo Testamento. A formação do Antigo Testamento vai ser em várias mãos, né? Inicialmente, os judeus vão dizer os 5 primeiros livros, chamado Livro de Moisés, porque os hebreus vão chamar a Bíblia inteira lei, profetas e escritos. Então, lei, a Torá, os profetas Neviim ou Nebim e Ketuvim, os escritos. Esse conjunto Torá, Neviim, Ketuvim, eles vão chamar de Tanakh, né? Então, todo esse conjunto de livros inspirados por Deus. Então, é Deus comunicando aos homens com linguagem humana. Inicialmente vão dizer que o Pentateuco, ou a Torá, foi escrita por Moisés. No século XIX, os estudiosos vão ver que passaram por várias mãos, né? Então eles vão localizar de fato se Moisés viveu, segundo os estudiosos, no ano 1250 anos antes de Cristo. A gente vamos localizando Abraão entre 1850 anos antes de Cristo. Depois nós vamos ter Moisés 1250 anos antes de Cristo. Eles vão localizar mais ou menos lá pelo período dos 6. Então, no ano 1000 anos antes de Cristo, o século VII antes de Cristo, lá pelo ano 622, na época do rei Josias, que era o rei de Judá, já as primeiras composições elaborais, podemos assim dizer, do Pentateuco. Eles vão dizer que, na verdade, o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito não foi nem o Pentateuco, os 5 primeiros livros como está na Bíblia, mas o livro de Jó, que deve ter sido contemporâneo de Moshe Rabbeinu, de Moisés. Então, nós vamos ter as primeiras compilações, mais ou menos do século VII antes de Cristo, e depois vai se elaborar de uma forma muito mais sedimentada, justamente na época do exílio da Babilônia, quando os hebreus ficaram cativos
na Babilônia em torno do ano 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor da Babilônia ele invade o reino de Judá e destrói Jerusalém, né? Então, nós vamos ter duas destruições do templo Beit HaMikdash de Jerusalém em 597, com Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói. E depois, no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Vespasiano, dando ordem para o general Tito, que era seu filho, também destrói Jerusalém e arrasa, acaba com o Beit HaMikdash. Até hoje os judeus não têm o templo de Jerusalém, foi construído em cima do templo, justamente a Al-Aqsa, que é a mesquita azul. Só tem ainda um muro que restou do templo, chamado de Keter, que até hoje os judeus choram lá a destruição do templo de Jerusalém, o lugar mais santo da terra. Pois a gente vamos ver então que é um período bem longo. Então eu falei que do primeiro livro talvez tenha sido Jó, e o último livro que nós vamos ter, segundo a composição dos 70, vai ser justamente o livro de sabedoria. Isso, o livro de sabedoria no século I já, então já na época de Jesus. O cânon é composto pelo catálogo dos livros inspirados. Então nós tivemos uma primeira tradução do hebraico para o grego em torno do século III depois de Cristo, 287 a.C., quando o rei do Egito, que era descendente de Alexandre Magno, que foi o macedônio, o grego, que dominou toda aquela extensão da Europa, norte da África, chegando até a porta da Índia. Quando ele morreu, isso aqui ano 333 a.C., ele dividiu entre os generais dele. Então os Ptolomeus ficaram na região do Egito, e Ptolomeu II, o Filadelfo, ele mandou que se traduzisse a Bíblia para o grego, até para eles poderem ter maior acesso. E diz a tradição que separaram 70 rabinos, e eles, cada qual na sua caverna, traduziram do hebraico, que é a língua sagrada, para o grego, é chamada a tradução dos 70 ou Septuaginta. E dizem que milagrosamente, por exemplo, as traduções todas elas estavam iguais, não tinham erros de tradução. Aqui vem justamente a lenda. No ano 100 depois de Cristo, os judeus vão se reunir, principalmente os grandes sábios de Israel, e eles vão fechar o catálogo justamente chamado no Concílio de Jamnia. E aí eles vão estabelecer algumas regras para saber o que é inspirado e o que não é inspirado. E aí a regra vai ser que sejam livros escritos dentro da Palestina, que sejam livros escritos em hebraico e antes da dominação grega. Então esses 7 livros que a Igreja Católica adota, porque a Igreja Católica adota o cânon dos 70, o cânon grego, ok? Que foi usado por Jesus e usado também pelos apóstolos, não foram colocados, foram rechaçados. Então, 1º e 2º Macabeus, Eclesiastes, Sabedoria, Judite, Tobias, algumas partes de Daniel, de Lamentações, Baruque, foram rechaçados pelos judeus. Depois, interessantemente, no século XVI, Martinho Lutero, quando ele rompe com a Igreja Romana, com a Igreja Católica, aqui diga-se de passagem, Martinho Lutero era padre, né, biblista, conhecia a Bíblia, estudou a Bíblia em Roma, e quando ele ficou exilado no castelo do Duque da Saxônia, ele foi tomando a tradução do Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Ele não pegou a tradução que a Igreja Católica usava do grego, do latim, que era de São Jerônimo. E ele pegou também uma tradução hebraica de Moshe Ben Gerson, que era um grande rabino da época dele. Ele não quis pegar a versão dos 70. Então, por causa disso que a Bíblia protestante, Lutero então pegou essa versão hebraica do Concílio de Jamnia. Então, a partir dessa formação que Lutero optou para poder pegar a versão hebraica, não estava o catálogo desses 7 livros. A gente sabe que Lutero era totalmente contra, por exemplo, o purgatório. E a Igreja Católica vai basear a sua doutrina purgatório em trechos, em perícopes, que são trechos que estão, por exemplo, no livro dos Macabeus. É bom a gente ter uma certa noção histórica, principalmente no Antigo Testamento, do livro Gênesis 1 até o capítulo 11,
que nós vamos ter a história de Adão e Eva, que nós vamos ter a história do dilúvio. São histórias, principalmente, que nós não podemos tomar tão ao pé da letra, né? Não podemos cair no fundamentalismo bíblico. Porém, no capítulo 12 em diante, que vai contar a história de Abraão, Isaac e Jacó, depois os 12 filhos de Jacó, depois quando Israel se encontra no Egito e depois Moisés, a gente já tem um pouco mais de embasamento histórico para sustentar justamente essas histórias. Interessante que aqui vai ser então 1250 anos antes de Cristo Moisés, 1850 anos antes de Cristo Abraão. Nós vamos ter alguns grandes eventos, como por exemplo no ano 1000 antes de Cristo a unção do rei Davi, depois a construção do templo de Jerusalém, lá em meados do ano 722 a.C., a tomada do Reino do Norte, com Sargão II, o rei dos assírios, e no ano 597 a.C., nós vamos ter a tomada do Reino do Sul com Nabucodonosor, o rei dos babilônios. Depois vamos ter 70 anos que os judeus vão ficar na Babilônia, onde é hoje o Iraque, e depois vem Ciro, o rei da Pérsia, segue-se a dominação persa. Os judeus voltam para a Terra Santa, se reconstrói o templo. Depois segue-se a dominação grega. A gente tem isso principalmente no livro dos Macabeus. O período que os judeus tiveram na Babilônia, exemplo, que está no livro de Ezequiel e no livro de Daniel. E depois, subsequentemente, vemos a dominação romana. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, é o Império Romano que está dominando o mundo, né? Então Jesus nasce na época do primeiro imperador, que é Otaviano Augusto, que dominava toda Roma e, consequentemente, todo o mundo ocidental conhecido. Então, isso aqui nós temos aqui a formação do Antigo Testamento, ok? O Novo Testamento é um pouco mais fácil, porque nós herdamos o Antigo Testamento dos judeus. Jesus Cristo não deixou nada escrito. Então, os discípulos depois foram escrevendo sobre Jesus. Então, primeiramente, a tradição. Para nós católicos, não é somente a Bíblia, não é somente a Sagrada Escritura escrita, mas a tradição apostólica, aquilo que foi passado de boca em boca. Então, primeiro veio a igreja, depois veio a Bíblia, e que a igreja soube discernir. De vários escritos que estavam espalhados, a igreja pôde dizer, esse aqui é inspirado, esse aqui não é inspirado. Os evangelhos que não foram colocados como inspirado, como o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tiago, a igreja, por exemplo, sabe o nome dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, pelo Evangelho de Tiago, que é um evangelho apócrifo. Então nós temos Marcos, Mateus, Lucas e João. Os três primeiros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, é chamado de sinóticos, porque são muito parecidos entre si, enquanto João já é um evangelho muito mais teológico. O evangelho de João já começa nas alturas, no princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, né? O logos de Deus, o pensamento de Deus. O Evangelho de Marcos já é mais simples, seria o primeiro a ser escrito. E eles foram redigidos lá em torno do ano 50 depois de Cristo. Então, Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo. Então, portanto, em torno de 17, 20 anos depois que tudo aconteceu, até a última formação, que é o Evangelho de João. E o último escrito que nós podemos colocar no Novo Testamento, que vai ser mais ou menos Apocalipse, e a segunda carta de Pedro também, que entra no cânon do Novo Testamento. A aceitação, evidentemente, vai ser sempre muito dramática, não é algo tão simples assim, porque cada igreja vai ter os seus escritos que vão circular. Nós vamos ter o cânon dos 27 livros, principalmente fechados, no ano 325 depois de Cristo. Então, no Concílio de Nicéia, 300 anos depois de Jesus. E Santo Atanásio, que era bispo de Alexandria, no Egito, ele, nas suas cartas pasquais ou festais, ele vai apresentar os 27 livros, isso já no ano 360 e pouco depois de Cristo. Santo Atanásio está escrevendo para o povo da sua comunidade no Egito, e ele já coloca, então, todos os livros do Novo Testamento escritos. Interessante que, com relação aos evangelhos, se tem a chamada fonte Q. Como assim? Lucas, Mateus se basearam no Evangelho de Marcos. Então, a base comum de Marcos. Mas há coisas próprias que só tem em Mateus e só tem em Lucas. Então, isso é próprio da fonte lucana e próprio da fonte mateana.
Mas aquilo que não está na fonte própria de Mateus, e nem está em Lucas, e nem está em Marcos, mas está em comum em Mateus, em Lucas, e Mateus e em Lucas, só em Mateus e em Lucas, e não está em Marcos, se diz os estudiosos que foi tirado da chamada fonte que nós não sabemos de onde é que foi, onde que está materializada essa fonte que. Houve um grande debate com relação à aceitação dos livros do Novo Testamento. O padre dá um exemplo. O livro de Apocalipse foi muito rejeitado, por exemplo, pela Igreja Oriental. Então teve muito problema com relação à Igreja Oriental ao livro do Apocalipse. E também teve muita rejeição, né, pela Igreja Ocidental do livro de Hebreus, que o pessoal diz que foi São Paulo, mas os estudiosos sabem hoje que não foi São Paulo que escreveu o livro de Hebreus. A formação, também a aceitação na igreja, vai se dar no embate da igreja com os hereges. Então, por exemplo, nós temos o primeiro catálogo feito por um herege chamado Marcion de Sinope. Marcion de Sinope, Sinope seria hoje a região da Turquia, na época Ásia Menor, no ano 100, 160 e pouco depois de Cristo, século II, e que ele vai pregar em Roma. E Marcion ele vai fazer um catálogo de livros inspirados para os discípulos dele. Então Marcion ele não vai pôr, para dar um exemplo, ele só vai adotar o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, ok? E mesmo o Evangelho de Lucas, onde tem trechos que se relacionam com o Antigo Testamento, ele rejeitou. Porque para Marcion ele era agnóstico, tinha dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Nós vamos ter, por exemplo, São Justino, isso no ano 150 depois de Cristo. São Justino vai escrever para Antonino Pio, um governador de uma província romana, e ele vai falar da memória dos apóstolos. Porém, ele não vai enumerar os evangelhos. Quais são os evangelhos? A gente sabe que se usavam na liturgia, nas missas, os evangelhos, mas ele não fala quais. Depois vamos ter mais tarde, no ano 222 depois de Cristo, Irineu de Lyon. Irineu era da região de Esmínia, onde é a atual Turquia, e foi para Lyon, nas Galhas, onde é hoje a atual França. E Lyon, ele tem esse bispo, ele foi martirizado, morreu por Jesus, mas essa linhagem apostólica, ele foi discípulo de São Policarpo, e São Policarpo, por sua vez, ele foi discípulo de São João Evangelista. Então, Lyon, ele vai ter essa linhagem, como diz um outro autor chamado Papias de Herápolis, né, falando sobre Lyon. E no seu livro, há diversos heresos, então, contra as heresias, que ele vai combater, principalmente os judaizantes, os ebionitas, que só adotavam Mateus e rejeitavam os outros evangelhos, que ele vai combater os marcionitas, que adotavam Lucas e Paulo, né, os ebionitas rejeitavam Paulo, porque eles eram judaizantes, e vai combater os valentinianos, que tinham um evangelho à parte que a gente nem sabe que evangelho que esses gnósticos adotavam, né? Irineu, ele vai falar do evangelho tetramorfo, então ele vai citar os 4 evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele vai até relacionar isso com Ezequiel 4, que fala dos querubins, das 4 faces. Então, Leão, Marcos, porque Marcos começa o evangelho no deserto da Judéia. Mateus, o homem, porque começa com a genealogia, provando que Jesus é o Messias. Lucas, o touro, porque começa no templo de Jerusalém, no Beit HaMikdash, onde havia sacrifícios. E João, com a águia, porque João começa, no princípio era o verbo, ou seja, João, ele vai longe, ele vai falando de Deus dentro da própria divindade. E mesmo na lista, por exemplo, de Marcion, de Irineu, ele vai rejeitar alguns livros, como Filemão, Judas e a terceira carta de João. Então esse foi mais ou menos o processo histórico para nós chegarmos hoje na Bíblia que nós conhecemos. Todavia, vai ser o catálogo totalmente fechado lá em meados do ano 325 depois de Cristo. No ano 367 depois de Cristo já está totalmente fechado. Então, mais de 300 anos, no qual a própria igreja ela pôde discernir o que é inspirado, o que não é inspirado. E esse catálogo entre os cristãos se manteve unânime, passando pelo Concílio de Florença, no ano 1400 e pouco. E aí depois só vamos ter uma divisão com Lutero, que aí vai rachar a igreja, e Lutero vai então formar a igreja protestante. Então,
Aqui está um resumo, 30 minutos de vídeo, da história da formação da Bíblia. Que você possa ter este amor pela Sagrada Escritura. Qualquer coisa, entra no meu canal, se inscreve e pode mandar a pergunta que o Padre responde. Pergunte e responderemos. Que Deus eterno e todo-poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.